O último ajuste. Ribeirão Preto, setembro de 2023. O sol fraco de setembro mal aquecia o asfalto da Avenida Brasil, mas o suor já escorria pelas minhas costas enquanto eu me agachava atrás do altar da igreja de Nossa Senhora Aparecida, chave de fenda na mão. O som estava chiando como um demônio possesso, e o padre Marcelo, com aquele jeito calmo que só clérigo tem, havia me chamado às pressas. Jefferson, pelo amor de Deus, arruma isso antes da missa das 6, senão o povo vai pensar que é castigo divino. Eu, Jefferson GG Silva, técnico em eletrônica há 15 anos, já tinha visto de tudo, desde caixas de som queimadas em festas de peão até sistemas de segurança hackeados por adolescentes entediados. Mas mexer no som de uma igreja, isso era novo, e confesso, me deixava com um pé atrás. Minha mãe, Dona Maria, sempre dizia que mexer com coisa de santo dá azar, mas azar mesmo era ficar sem o pagamento do concerto. Tá quase pronto, padre? Gritei, ajustando os cabos atrás do amplificador. O cheiro de incenso misturado com poeira de equipamento velho me fazia espirrar. Foi quando ouvi passos rápidos vindo da nave central. GG, você tá aí? A voz era da tia Cida, a sacristã, sempre apressada como se o mundo fosse acabar antes do credo. O padre tá nervoso? Ou tem um casamento hoje e a noiva já chegou? 5 minutos, tia, respondi, torcendo para não ser mentira. Foi então que vi o problema, um fio descascado encostando na carcaça metálica do amplificador. Puta que pariu, pensei. Se isso não fosse consertado, o próximo som que sairia daqui seria o de um curto-circuito fritando tudo. Com cuidado, isolei o fio com fita e respirei fundo. Quando liguei o sistema de novo, o som saiu limpo, cristalinho como água de nascente. Glória a Deus, ouvi o padre exclamar do altar. Sorri satisfeito, até que não era tão difícil assim, mas foi aí que tudo desandou. O corta-som. Não sei explicar como, mas no segundo seguinte ao meu ajuste, tudo ficou mudo. Não só na igreja, mas na rua. Os alto-falantes da Avenida Brasil, que antes anunciavam promoções de supermercado e jingles de políticos, silenciaram. Os celulares dos fiéis pararam de tocar. Até o relógio da torre da igreja, que marcava as horas há 50 anos, congelou no meio do tchac-tac. O que foi que você fez, Jefferson? Tia Cida me olhou com os olhos arregalados, como se eu tivesse invocado o capeta. Nada, respondi suando frio, juro, só arrumei o fio. Mas não adiantou, o silêncio se espalhou como uma praga. Na praça em frente à igreja, as pessoas pararam de conversar, olhando para os céus como se esperassem uma resposta. Um menino deixou cair o picolé no chão. Um cachorro latiu uma vez e calou a boca. E então, do nada, ouvi um choro abafado. Virei a cabeça e vi ela, uma mulher jovem vestida de noiva sentada no banco da frente, as mãos tremendo sobre o vestido branco. Não era a noiva do casamento de hoje, essa estava lá fora, tirando fotos com o bowcat. Essa moça parecia perdida, como se o mundo todo tivesse sumido só para ela. Moça, aproximei-me hesitando, tá tudo bem. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, e então ela falou com uma voz tão baixa que quase não ouvi. Eu não aguento mais. E desmaiou. A mulher sem voz. Levei a moça para a sacristia com a ajuda do padre Marcelo. Enquanto tia Cida corria para buscar água com açúcar, eu fiquei parado olhando para ela. Não tinha bolsa, nem alianças, nem nada que indicasse quem era. Só um vestido de noiva surrado, como se tivesse sido usado muitas vezes antes. Padre, a senhora conhece ela? Perguntei. Não, ele respondeu preocupado. Mas isso não é normal, Jefferson. O silêncio lá fora e agora isso. Foi quando notei o som voltar aos poucos. Primeiro um zumbido distante, depois as vozes na rua, os carros buzinando. Só na igreja ainda estava mudo. Parece que o problema sou eu, a moça murmurou abrindo os olhos. Sempre que eu chego perto de uma igreja, as coisas param de funcionar. Padre Marcelo fez o sinal da cruz. O silêncio e a noiva de Nossa Senhora. O ar na igreja ficou pesado. Não era só o cheiro de cera derretida ou o mofo das paredes antigas. Era algo mais, como se o próprio espaço respirasse junto com a gente. A moça no banco, de vestido de noiva rasgado nas bordas, passou os dedos pelos cabelos desgrenhados. Não chorava, não gritava. Só olhava para o crucifixo acima do altar como se já tivesse tido essa conversa antes. Você é técnica em quê, moça? Perguntei, mesmo sem saber por quê. Talvez fosse o jeito como ela segurou o braço esfolado, como quem já tinha sido consertada muitas vezes. Em sobreviver, respondeu e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Mas antes, era costureira, costurava vestidos de noiva, até o meu próprio.
Padre Marcelo se ajoelhou ao lado dela, sussurrando uma oração. Eu, por outro lado, não sabia se devia ligar para a polícia, para o SAMU ou só sair correndo. O silêncio dentro da igreja era um peso no peito. Lá fora, na Avenida Brasil, o Carnaval de Setembro, aquele carnaval fora de época que Ribeirão adora, seguia a todo vapor. Podia ouvir os trios elétricos ensaiando no Largo do Rocio, as cuícas e os repiniques ecoando entre os prédios. Mas ali dentro, só o rangido das madeiras e a respiração dela. Jefferson, o padre me chamou baixo. Você acha que é coincidência o som ter voltado lá fora, mas aqui não. Engoli seco, não acreditava em coincidências. Não depois de ter passado 3 dias ajustando o sistema de som da matriz Porc, Nossa Senhora não gosta de chiado, como disse a beata Dona Maria José, que toda terça-feira acendia velas pelo filho que morreu em um acidente na SP-328. Moça, falei, agachando perto dela, o que aconteceu com você? Ela fechou os olhos. Quando os abriu, tinha lágrimas presas nos cílios, mas nenhuma caiu. Eu deveria ter me casado dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas no dia ele não apareceu. Fiquei esperando na igreja com o vestido, as flores, até o padre me dizer que não ia ter casamento. Saí correndo e desde então... Ela fez uma pausa, olhando para as mãos onde eu passo, as coisas param, rádios emudecem, luzes piscam, motores morrem. Como um curto-circuito humano e murmurei sem querer. Ela riu, um riso seco, sem graça. É agudo, só que pior, porque não tem conserto. Foi quando ouvi o barulho. Não era o som voltando, era um estalo, como quando você liga um amplificador com o volume no máximo e o alto-falante não aguenta. Só que dessa vez não era eletrônico, era orgânico, como se algo dentro dela tivesse se rompido. A moça se curvou, segurando a barriga. Padre Marcelo se levantou de um pulo, assustado. Meu Deus, o que foi isso? Ela não respondeu, só arfava os dedos cravados no tecido do vestido. De repente, algo brilhou no bolso dela, uma medalha, Nossa Senhora Aparecida oxidada nas bordas. Pegue, ela ofegou, estendendo a mão trêmula. Pegue e coloque no altar. Não pensei 2 vezes. Corri até o altar, subindo os 3 degraus de mármore frio e deixei a medalha aos pés da imagem de Nossa Senhora. Quando me virei, a moça estava de pé. E o som voltou. Não aos poucos, não como um chiado que aumenta. Foi como se alguém tivesse dado um tapa num rádio velho e de repente tudo explodisse em vida. Os sinos da igreja badalaram sozinhos. As luzes piscaram 3 vezes forte e então o carnaval invadiu a nave. Não era metáfora, era literal. Os alto-falantes da Avenida Brasil, a 2 quarteirões dali, de repente estouraram dentro da igreja. O frevo, o maracatu, a batucada, tudo ecoou nas paredes como se estivéssemos no meio da folia. A moça abriu os braços, o vestido esfarrapado esvoaçando e riu. Dessa vez era um riso verdadeiro, louco, livre. Ela me curou, gritou, e a voz dela se misturou com os tambores. Padre Marcelo se benzeu. Eu fiquei parado, sentindo o chão tremer sob os meus pés, porque não era só som, era algo mais, como se o ar estivesse vibrando com uma energia que não era nossa. E então, tão rápido quanto tinha começado, parou. Silêncio! A moça estava caída no chão, desmaiada. Corri até ela. O som que veio do céu. A pele dela estava fria, mas o peito subia e descia num ritmo acelerado, como se o coração quisesse escapar das costelas. Padre Marcelo ajoelhou ao meu lado, os dedos trêmulos no pulso da moça, enquanto eu passava a mão no rosto dela, tentando acordá-la. Tá viva, mas parece que desmaiou de susto, falei, a voz rouca, ou de alegria, não sei. O padre fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Eu, por outro lado, só conseguia pensar no que tinha acabado de acontecer. Não era possível, não tinha lógica. Eu era técnico em eletrônica, caramba, sabia como o som funcionava, como fios conduziam corrente, como amplificadores distorciam frequências. Mas aquilo era outra coisa. Lá fora, na Avenida Brasil, o carnaval de Ribeirão Preto seguia em ritmo lento, como sempre em setembro, quando a cidade já estava cansada do frio e o sol fraco mal conseguia furar a névoa do canavial. Mas dentro da igreja de Nossa Senhora Aparecida, o ar ainda vibrava, como se o som tivesse deixado marcas no espaço. E a moça, Dona Maria, como o padre a chamava, ainda segurava no colo a pequena imagem de Nossa Senhora, a mesma que ela tinha beijado antes de desmaiar. Você viu? Padre Marcelo me olhou, os olhos úmidos. Ela estava deprimida há meses, não saía do quarto, não comia, não falava. A família já tinha desistido. E agora? Agora ela riu, completei, secando o suor da testa, e dançou, como se tivesse ouvido uma música só dela. O padre assentiu, mas eu sabia o que ele não estava dizendo, e você cortou o som que fez isso acontecer. 3 dias antes, tinha sido um serviço simples, ou deveria ter sido. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida, ali na Avenida Brasil, perto do Mercado Municipal, tinha me chamado para consertar o sistema de som.
Os alto-falantes chiavam, os microfones falhavam e o padre não queria que no próximo terço das mães as pessoas tivessem que se espremer para ouvir as preces. É só um ajuste, moço, o padre tinha dito, me entregando as chaves da sala de controle. Mas faz direitinho, hein? Domingo tem missa das 6 e você sabe como é o pessoal aqui. Se o som falhar, já acham que é sinal do apocalipse. Eu ri, mas não era brincadeira. Em Ribeirão a fé era sério e o som para mim também. Só que quando abri o painel, encontrei um fiasco dos grandes. Fios derretidos, conexões improvisadas com fita isolante, um amplificador que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra. Alguém tinha mexido ali sem saber na dica do que estava fazendo. Isso aqui é um milagre não ter pegado fogo ainda, resmunguei, tirando fotos para o meu chefe. Vou ter que refazer tudo. E foi aí que vi ela. Sentada no último banco, de cabeça baixa, vestindo um vestido surrado que já deve ter sido bonito em outro carnaval, estava a moça. Magra demais, os cabelos desgrenhados, as mãos tremendo ao segurar um terço. Não era uma mendiga, dava para ver que tinha sido alguém em outro tempo, mas agora parecia um fantasma. Tá precisando de ajuda, moça? Perguntei sem pensar. Ela nem levantou a cabeça, só balançou negativamente, tão devagar que quase não percebi. Tudo bem, menti, voltando para o meu serviço. Mas não estava tudo bem. O som que não era meu. No dia seguinte, voltei cedo. Precisava terminar o serviço antes da missa das 6 e o padre tinha me prometido um café com pão de queijo da padaria do seu João, ali na rua Saldanha Marinho. Mas quando cheguei, a moça ainda estava lá, no mesmo lugar, como se não tivesse se mexido. Dessa vez, não aguentei. Olha, eu não sou padre, não sou psicólogo, mas se você tá assim há dias, alguém precisa te ajudar, falei, ajoelhando na frente dela. Você tem família, amigos, alguém para ligar. Ela finalmente levantou os olhos e foi como levar um soco no estômago. Não eram olhos de uma pessoa viva, eram olhos de quem já tinha desistido de tudo, de quem só esperava a morte chegar logo para acabar com a dor. Eles falam que ela escuta, a moça sussurrou, apontando para a imagem de Nossa Senhora no altar, que ela cura, mas eu não sinto nada, só silêncio. Engoli em seco. Às vezes o silêncio é só um fio solto, respondi, sem saber por quê. Deixa eu ver uma. O fio da fé. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Avenida Brasil, sempre teve um som estranho. Não era o eco das preces, não. Era um chiado fino, quase imperceptível, que só quem prestava atenção de verdade conseguia ouvir. Eu, como técnico em eletrônica, já tinha sido chamado 3 vezes para consertar aquele sistema de som maluco. Cada vez o padre me dizia a mesma coisa. Filho, é coisa do demo, esse negócio não para de dar problema. Mas eu sabia que o demo não tinha nada a ver com isso. Era só fiação velha, umas soldas mal feitas e um amplificador que devia ter sido fabricado na época do milagre de Aparecida. A moça no banco, com os olhos vazios e as mãos tremendo, me olhou como se eu tivesse falado em grego. Mas eu já estava de joelhos, puxando a bolsa de ferramentas. O altar brilhava com as velas acesas e a imagem de Nossa Senhora, toda dourada, parecia me observar com aquela expressão serena que só santos têm. Não sou de rezar, mas ali, com aquela mulher desmoronando na minha frente, senti um aperto no peito. Você tá falando sério? Ela perguntou, a voz rouca. Acha que eu sou? Pode ser, respondi, abrindo a tampa do painel de controle atrás do altar. Às vezes a gente acha que é uma coisa grande, mas é só um fio solto mesmo. Parei no meio da frase, porque ali, entre os cabos emaranhados, tinha algo que não deveria estar lá. Não era um fio solto. Era um corte limpo, feito com precisão. Alguém tinha sabotado o sistema de som da igreja. E não era qualquer corte, era recentemente. A casca do cabo ainda estava branca, sem poeira. Alguém queria que aquela igreja ficasse em silêncio. O que foi? A moça perguntou, notando minha expressão. Não respondi, me levantei de um pulo e olhei em volta. A igreja estava quase vazia, só ela, eu e um velho no fundo rezando o terço. Mas tinha algo no ar, uma tensão, como se alguém estivesse observando. Foi quando ouvi o barulho. Um clique seco vindo da porta lateral. Alguém tinha acabado de destrancá-la por fora. Você tá esperando alguém? Perguntei baixinho, já sentindo o suor frio descendo pelas costas. Ela balançou a cabeça, confusa. Não, só vim para pedir ajuda. Não tive tempo de pensar. O som de passos ecoou no corredor de pedra. Alguém estava vindo e não era com boas intenções. Vamos, agarrei o braço dela e a puxei para trás do altar. Fica quieta. Nos agachamos atrás da imagem de Nossa Senhora enquanto os passos se aproximavam. Era mais de uma pessoa, pelo menos 2, e elas não estavam rezando. Tá tudo pronto, uma voz masculina sussurrou. O som tá cortado, ninguém vai ouvir nada. E a mulher, outra voz mais grave, ela veio. Veio, tá aqui dentro. O padre disse que ela vem todo dia nessa hora.
Meu sangue gelou. Eles estavam falando dela, da moça que eu tinha encontrado chorando. Não podemos errar dessa vez, a primeira voz continuou, se ela falar para a polícia. Ela não vai falar, o outro cortou, não depois do que a gente fez com o irmão dela. Irmão, meu cérebro tentou processar, mas não teve tempo. Os passos pararam bem na frente do altar. Onde ela tá? O homem grave perguntou, a voz ecoando. Silêncio. E então um gemido baixo. A moça ao meu lado cobriu a boca com as mãos, mas era tarde, eles tinham ouvido. Atrás da santa, o primeiro homem riu, que ironia. Não pensei, agarrei a chave de fenda mais pesada da minha bolsa e me levantei de um salto. Ei, seus filhos da... Não terminei a frase, o primeiro soco veio antes. Levei na têmpora e o mundo girou. Caí de joelhos, mas consegui cravar a chave de fenda na perna do cara. Ele gritou e o outro veio para cima de mim com um cano de ferro. Corre, gritei para a moça enquanto rolava para evitar o golpe. Ela não correu. Em vez disso, agachou-se e pegou algo no chão, um pedaço de cabo cortado com a ponta metálica exposta. E quando o homem com o cano se aproximou, ela enfiou aquilo no pescoço dele como se fosse uma faca. O grito foi ensurdecedor. O cara caiu se debatendo enquanto sangue jorrava. O outro, o que eu tinha acertado com a chave de fenda, tentou fugir, mas tropeçou nos bancos e caiu de cara no chão. Silêncio. Só o som da respiração ofegante da moça e o meu. O som que voltou. O cheiro de sangue misturado ao pó dos alto-falantes queimados me deu ânsia. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Avenida Brasil, parecia um ringue depois de uma briga de rua. Os bancos virados, os cabos arrancados e aquele silêncio pesado, como se até Deus tivesse segurado a respiração. A moça, que eu nem sabia o nome, largou o cabo ensanguentado e se encostou na parede, tremendo. Eu me levantei, cambaleando, e olhei para ela. Não era uma santa, não. Era uma guerreira. Tinha os olhos vermelhos, as mãos sujas e um corte no braço que pingava devagar. Tá louca, menina? Perguntei, mas para mim mesmo podia ter morrido. Ela não respondeu. Só olhou para o altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhava fraca na penumbra, iluminada só pela luz que entrava pelas frestas das janelas quebradas. Foi aí que ouvi o barulho. Um zumbido baixo, como um transformador prestes a explodir. Virei a cabeça e vi. O sistema de som, que eu mesmo tinha desligado horas antes, depois da briga com o padre por causa do volume, estava ligando sozinho. As caixas de som, antes mudas, começaram a chiado e, de repente, sem ninguém tocar em nada, a voz da padroeira do Brasil ecoou pela igreja. Não era um áudio gravado, não era um truque. Era elas. Filho, por que duvidas? A voz era suave, mas firme, como se viesse de dentro da minha cabeça e ao mesmo tempo de todos os cantos do salão. A moça caiu de joelhos. Eu também, não por medo, não por obrigação e porque não tinha mais como negar. Me perdoa, murmurei, sem saber se falava para Nossa Senhora ou para mim mesmo. O som parou, o silêncio voltou, mas algo tinha mudado. Lá fora, o sol fraco de setembro batia na calçada da Avenida Brasil, onde os foliões do carnaval fora de época ainda ensaiavam passos de marcha. Ouvi risadas, um rádio tocando axé, o cheiro de pipoca da barraca da esquina. Vida normal, mas dentro de mim tudo era diferente. A moça, que depois soube que se chamava Mariana, se levantou e me estendeu a mão. Vamos embora daqui antes que a polícia chegue. Eu deveria ter medo, afinal tinha acabado de me meter numa briga de morte, cortado o som de uma igreja e agora ouvido a voz de Nossa Senhora, mas não tinha, só uma certeza estranha, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Saímos pelos fundos, passando pelo pátio onde as crianças brincavam de roda. Uma delas, uma menina de tranças, olhou para mim e sorriu. O tio consertou o som? Perguntou inocente. Eu não respondi, só apertei a mão de Mariana e segui em frente. Naquela noite, enquanto tomava uma cerveja gelada no boteco do Zé, na rua Tibiriçá, contei tudo pro meu amigo Bill, que me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Cara, tu tá precisando de um psiquiatra, não de um padre, disse ele, rindo. Mas eu sabia a verdade, não era loucura, era fé. E aquela fé não tinha vindo de um milagre barato, daqueles que a gente vê em novena. Tinha vindo do medo, da luta, da quase morte. Tinha vindo de uma moça que não correu quando deveria, de uma voz que não podia existir e de um técnico que, depois de anos achando que sabia tudo, descobriu que não entendia nada. No dia seguinte, voltei à igreja. O padre me recebeu com um olhar severo, mas não falou nada. Só me entregou um papel com um endereço, um abrigo para mulheres em situação de risco. A Mariana tá lá, disse ele, e o som tá funcionando. Eu não perguntei como, não precisava. Quando saí, o sol já aquecia a Avenida Brasil e o cheiro de café fresco vinha da padaria da esquina. Respirei fundo.
Às vezes a gente acha que está consertando as coisas, mas na verdade é a vida que está consertando a gente. E isso, meu amigo, não tem manual técnico que explique. Percebi que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros.